Olá, hoje eu trago pra vocês os melhores e piores episódios de Coragem o Cão Covarde. E eu só vou mencionar duas coisas aqui. A primeira é que eu vou só mencionar 5 pra cada um, porque Coragem o Cão Covarde não tem uma grande quantidade de episódios ruins. E também para que isso fique equilibrado em questão de para ter um número bom, assim, uma quantidade pra ficar equilibrado mesmo. E também, primeiro vai ser os bons e depois os ruins. E quem deu a sugestão vai ser na descrição. Chega de enrolação e vamos! 5. Uma noite no motel Katz. Nesse episódio, Coragem, Eustácio e Muriel vão para um motel para finalizar suas férias e o dono do motel é o Katz, que é esse gato vermelho aí. Só que o problema é que o Coragem descobre que o motel é na verdade uma armadilha para turistas que contém aranhas, em que as aranhas são utilizadas meio que para comer quem estiver hospedado lá. Então, esse episódio eu simplesmente acho muito bom porque eu já assisti muito na minha infância. Ele dá um ar de assim, dá um ar de um episódio clássico do desenho também. Mostrou também perfeitamente como seria o desenho, já que esse é o primeiro episódio do desenho. É um episódio também muito bem escrito, bem assustador de fato. E esse episódio eu tenho várias lembranças. 4. A maldição do rei Ramsés. Nesse episódio, uns gatos ladrões roubam uma pedra que pertence à tumba do rei Ramsés. Aí eles escondem essa pedra, né? Enterram perto da casa do Coragem. Aí os gatos ladrões eles morrem com a maldição do rei Ramsés. Aí no dia seguinte o Coragem encontra essa pedra. Aí então quando eles veem que na televisão que a pedra foi roubada e que ela vale US$ 1 milhão, a ganância do Eustácio desperta. Aí então à noite aparece o rei Ramsés que fica ameaçando eles com as maldições que contém na sua pedra para que eles possam devolver. É um episódio assim também bem clássico, também já vi muito na minha infância, eu adorava esse episódio e sério, esse episódio também tem um toque bem assustador devido ao modelo 3D que é usado no personagem do rei Ramsés, que simplesmente a movimentação é muito estranha e de fato deu um toque bem assustador pro próprio episódio, porque naquela época o modelo 3D não era uma coisa fácil de se fazer como hoje em dia e também era muito mais caro e simplesmente eles capricharam. 3. O demônio do colchão. Nesse episódio, a Muriel já está farta do seu colchão velho, aí ela decide comprar um novo, só que o problema é que quando ela vai tirar uma soneca, ela é possuída por um demônio que tem dentro do colchão e cabe o Eustácio e o Coragem a salvar a Muriel. É um episódio assim muito bom, ele é um clássico assim, talvez o episódio mais famoso do desenho, e sem falar que é muito bom o fato que assim, o Eustácio e o Coragem se unem para tirar o demônio do corpo da Muriel. Simplesmente é um episódio também que eu adoro e tenho várias lembranças. Sério, um episódio clássico. 2. Lembranças do passado de Coragem. Nesse episódio, quando o Coragem vai comer, ele vê uma caixa de leite relatando sobre cachorros que desapareceram. Aí então com isso, o Coragem ele se lembra de quando ele era bem pequeno e do que havia acontecido com os seus pais, que assim que os pais dele levaram ele para um veterinário devido a uma grade de um portão que ficou presa, o veterinário levou os pais do Coragem lá pro espaço para ver se conseguia alguma espécie de nova espécie de cães. Eu não lembro agora, porque eu vi esse episódio faz um tempo, eu não lembro. Mas aí então, o Coragem ele fica paralisado e meio triste com essa lembrança. Aí então a Muriel leva o Coragem pro veterinário, que por coincidência é a mesma pessoa que tenta fazer o mesmo com o Coragem, Eustácio e Muriel, levá-los pro espaço. Mas eles dão um jeito de escapar e no final o próprio veterinário que vai pro espaço e acaba apanhando de todos os cachorros que ele mandou pro espaço, inclusive pros pais do Coragem. Esse episódio foi um dos últimos episódios lançados do desenho e simplesmente é um episódio muito bom, porque ele explora mais a história do Coragem, mostra de fato o que aconteceu com ele, dando até quase um final digno pro desenho, porque depois desse episódio veio outro episódio para finalizar de vez o desenho, mas de qualquer forma é um episódio também muito bom, até que bem emocionante também, tem uma história relativamente boa, e sem falar desse momento, que o Coragem tá lá chorando porque seus pais foram mandados embora, aí então a Muriel aparece, só que mais jovem, e diz: minha nossa, pobrezinho, está aí fora sozinho? Aí então ela pega o Coragem e fala: que coragem você tem? Você quer ir pra casa comigo? Vou te chamar de Coragem, vai ser divertido. Simplesmente uma cena muito boa e bem maravilhosa.
O Corcunda de Lugar Nenhum. Nesse episódio, um Corcunda está à procura de um lar para poder passar a noite, visto que está chovendo, só que devido a ele ser muito feio, todo mundo o rejeita. E logo após Eustácio fazer o mesmo, o Corcunda ele vai pro celeiro. Então quando o Coragem vai pegar a capa de chuva pro Eustácio, ele acaba conhecendo o Corcunda e eles acabam virando amigos e também eles brincam lá com os sinos do Corcunda, fazendo uma bela melodia. Então no final também o Corcunda fica provocando o Eustácio e até mesmo, sério, é um episódio muito bom, assim, um episódio incrível, mostra que o Coragem, assim, ele pode também se enturmar, por exemplo, com o monstro do episódio, fazendo amizade com ele. É um episódio também que o Eustácio se dá mal, com vários momentos engraçados. E, por exemplo, quando eles estão tomando café da manhã, o Corcunda ele lê um bilhete que o Coragem preparou e diz: "E o senhor é incrivelmente careca." É um episódio muito engraçado e também quando eles estão lá em cima do celeiro, o Eustácio ele assusta o Coragem. Então o Corcunda se aproxima e fala: "Tudo que vai e volta, o senhor quer ver o que é feio?" Aí então ele pega uma máscara do Eustácio e fala: "Cachorro idiota." Aí depois o Eustácio se assusta e cai lá do celeiro. É um episódio simplesmente com uma moral muito boa, falando que não devemos julgar as pessoas pela aparência e que a feiura está, na verdade, como você trata os outros. Sério, é um episódio incrível. Agora vamos falar dos episódios que são ruins. 5. Cabeça quente. Nesse episódio, o Eustácio ele compra um produto que é pra botar na cabeça pra que faça o cabelo crescer, já que o Eustácio ele é careca. Só que o problema é que o Coragem descobre que esse produto, logo após ser usado, você não pode se irritar, não deve ficar chateado, não deve apresentar raiva, basicamente. Só que o problema é que o Eustácio ele não sabe disso e toda vez que ele vai realizar uma tarefa que ele não consegue ou até tem uma coisa que o incomoda, ele fica furioso e também algumas coisas explodem e no final ele explode junto com a casa do Coragem. Ok, qual é o problema desse episódio? Olha, esse episódio no geral ele não tem muitos problemas. Ele até que vai na trama do desenho de ser bizarro e tudo mais, mas é um episódio que foca mais no lado do Eustácio de ser todo irritado e rabugento mesmo. É por isso que esse episódio tá nessa lista. 4. Dia das Mães. Nesse episódio, o Eustácio e o Coragem vão visitar a mãe do Eustácio, já que é Dia das Mães, só que o problema é que a mãe do Eustácio fica mimando o Coragem, a ponto que o Eustácio fique com inveja e ciúmes também de sua mãe, e também a sua própria mãe fica o maltratando e tudo mais, e só que no final tudo dá certo. Ok, qual o problema desse episódio? O problema desse episódio é que nos mostra a mãe do Eustácio, que é uma personagem não muito agradável, visto que ela maltrata seu filho chamando ele de garoto idiota, o que dá a entender do porquê que o Eustácio chama o Coragem de cachorro idiota também, visto que ele também recebe muito mais atenção das pessoas do que o próprio Eustácio, e simplesmente a mãe do Eustácio não é uma personagem carismática, e mesmo que ela fique dando atenção pro Coragem, ela mesma não é uma boa mãe pro seu próprio filho, e é por isso que esse episódio está nessa lista. 3. O patinho adorável, encantador, lindo e carinhoso. E eu sei, que nome comprido. Então, nesse episódio, o Coragem ele pega um ovo de um pato e leva pra sua casa. Aí o Eustácio acaba quebrando esse ovo. Aí então nasce um patinho. Aí o patinho ele começa a tratar super bem o Eustácio como se ele fosse sua mãe. E a Muriel dá o nome de patinho adorável, encantador, lindo e carinhoso. Só que o problema é que o patinho ele faz muitas confusões, ele fica simplesmente maltratando o Coragem e a Muriel também, e até ameaça levar a Muriel para o espaço, só que o problema é que acaba que o Eustácio e o patinho que vão para o espaço. Ok, qual o problema desse episódio? O problema é o Patinho, que é um personagem totalmente irritante, maltrata o Coragem e a Muriel e fica toda vez tratando o Eustácio de uma forma maravilhosa. Simplesmente é um personagem irritante e que faz você ficar totalmente furioso, por assim dizer. 2. Carro quebrou, telefone sim. Nesse episódio, um alien aparece falando as palavras que o carro dele quebrou e ele pede o telefone. Aí enquanto a Muriel vai preparar uma xícara de chá pra esse alien, que, diga-se passagem, só o Coragem percebe que é alguém estranho, né, como sempre, o alien, ele rouba a gentileza da Muriel, assim, ele pega como se fosse
um líquido mesmo e pega toda a gentileza da Muriel e faz ela virar um Eustácio 2.0, onde trata todo mundo mal e até mesmo chama o Coragem de cachorro idiota. E cabe o Coragem tendo que lidar com isso. Ok, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é que a gente vê a Muriel se comportando feito um Eustácio 2.0, como eu já falei, e ela fica uma personagem muito irritante e totalmente irreconhecível também. Sem falar que eu tenho umas péssimas lembranças desse episódio que, sinceramente, eu detesto esse episódio. Detesto desde criança. E agora vamos pro pior episódio da lista. A Festa da Vingança. Nesse episódio, o Eustácio ele está farto do Coragem, que sempre recebe mais atenção. Então o que o Eustácio faz? Ele chama todos os vilões recorrentes assim do desenho, ou até alguns que só apareceram uma vez, para literalmente fazer um jogo onde o objetivo é destruir o Coragem. E pela lógica, assim, já que o Eustácio ele detesta o Coragem e todos os outros vilões também, aí ele vai unir todos os vilões para quê? Acabar com o Coragem. Aí então o Coragem ele fica sofrendo nas mãos de cada um dos vilões, só que ele consegue vencer todos os vilões graças ao seu grito que faz um buraco no porão, e assim todos os vilões eles vão ladeira abaixo, e acaba também salvando a Muriel, que esse era o plano, atrair o Coragem pra lá por causa da Muriel, que botaram ela em perigo, por assim dizer. Aí tudo se resolve, por assim dizer. Então, qual é o problema desse episódio? Esse episódio mostra o quanto o Eustácio é um personagem sem noção e que, sinceramente, sério, por mais que ele odeie o Coragem, ele não faria isso de verdade, tipo, né, ele até tá mais irreconhecível do que ele poderia ser num episódio em si, e simplesmente ele tá insuportável e o Coragem ele fica sofrendo do início ao fim nesse episódio, e por isso que esse é o pior episódio de todo o desenho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso tudo por hoje, tchau!